de ajudar esse trabalho no Haiti. As crianças chegam de manhã, e elas ficam na missão de manhã, tomam café, almoça, elas têm roupa e saem no final da tarde. Então nós servimos lá, somos um dos parceiros da Missão Amor e Graça, e a maneira que a gente encontrou para tocar a vida do Haiti lá, através da venda dessas camisetas aqui. Então, ali no final, queria convidar você a passar ali, né? Eu sempre falo isso, tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor, né? Atrás de uma camiseta dessa, ainda que você não goste, né? É diferente e tal, leve, dê para alguém, você pode nos ajudar, abençoando e mudando a vida de crianças no Haiti. Então, a maneira que a gente encontrou, é uma das formas que a gente tem encontrado de abençoar o Haiti, e esse projeto lá no Haiti. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não sei se alguém já sabe o que é miséria. Lá no Haiti é uma coisa assim, é surreal, pastor Emerson. Pensa, o Haiti é um lixo a céu aberto, né? Então, muitas das meninas que estão lá na missão foram violentadas, foram estupradas, né? Muitos deles não têm pai nem mãe, ou no terremoto, na guerra, crianças que perderam pai e mãe na guerra no Haiti por causa de todo aquele movimento, e o Brasil todo ano manda tropas para lá, com missão de paz, e tudo isso, irmãos, quando você vai num ambiente desse, você começa a dar valor. Você dá valor para a comida que você come, você dá valor para a casa que você mora, você dá valor para a água que você bebe, né? Vocês viveram aqui, né, de maneira real, né, a dificuldade, a falta de água. A única água que eles têm é aquele rio, que é totalmente poluído. As pessoas fazem comida, lavam roupa, tudo com a água daquele rio. Então, as pessoas fazem as suas necessidades também na beira daquele rio. Então, é uma coisa assim, eles vivem numa condição subhumana. E a Missão Amor e Graça recebe essas crianças, né? Então, todo ano, agora no final do ano, está indo uma equipe da igreja, lá da nossa igreja, da Lar, que vai para o Haiti fazer o Natal das crianças. Então, a gente leva presente para todas elas, e fazemos o Natal. Então tem 1.800 crianças dentro da missão, e tem mais 1.000 crianças fora querendo entrar, e não tem como receber essas crianças. Tem que aumentar a estrutura, tem uma série de coisas, e nós encontramos essa forma de poder abençoar a nação do Haiti. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Você pode falar um amém, pelo menos? Isso. Então, passa ali atrás, no final, e vamos lá? Isso. Abra sua Bíblia aí, no livro do Salmo 37, verso 4. Queria agradecer a confiança do pastor Emerson mais uma vez, né? Desde sexta-feira nós estamos aqui. Sentimos a falta de alguns irmãos aí, e diz assim, verso 4, dá para projetar aqui: busque no Senhor a sua alegria. Coloca na revista corrigida, por favor, isso. Vamos ler juntos? Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do seu coração. Vamos repetir: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Vamos ler de novo, irmãos. Deleita-te no Senhor. Aleluia. Pai, nós oramos mais uma vez, clamamos a Tua presença, clamamos a Tua vida.
pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração aqui, Pai. Que o Senhor dê luz, que os meus irmãos entendam a Tua palavra, entendam a Tua vontade. Qual é a vontade do Senhor para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu queria começar definindo uma palavra prosperidade, né? Tem desde a sexta-feira, a gente está aqui falando, compartilhando, às vezes as pessoas, quase todos nós aqui, tem desejo de se dar bem na vida, né? E é engraçado que tem pessoas que às vezes trabalham tanto, como é que fala? Ela acumula dinheiro, guarda dinheiro, e ela às vezes morre sem poder desfrutar do dinheiro que ela ganhou. Então, às vezes a pessoa vive num estado de tanta escassez que ela não consegue desfrutar do que ela tem, né? Então, ou ela vive tanto para ganhar que depois ela tem que gastar todo o dinheiro para cuidar da saúde que ela perdeu na busca pelo sucesso, pelo êxito. E eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, sabe? Quando eu olho para esse texto, assim, é um texto assim básico. Quando a Bíblia diz assim, deleita-te no Senhor, quer dizer, descansa no Senhor, confia no Senhor, e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Tá? Quer dizer, a vontade de Deus é alegrar o nosso coração. Então, eu tenho para mim, dentro do meu coração, eu entendo, irmãos, que aquilo que diz em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, 2 Coríntios 9, 8, eu acredito que quando eu li esse texto aqui, a gente passa desapercebido. 2 Coríntios 9, rápido, 2 Coríntios 9, 8, olha o que o texto diz. No Salmo ele diz assim que Deus deseja dar os desejos do nosso coração. Posso ouvir um amém, gente? Posso ouvir um amém? Mas você pode perceber que esse texto está dizendo assim: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Então ele está dizendo o seguinte, que Deus, Ele tem todo o poder de abundar em nós toda a graça. Só que todo o contexto não é somente graça espiritual, porque a palavra graça na língua grega é a palavra favor. Então Deus é poderoso para fazer abundar em nós todo o favor dele. Favor. Então a palavra graça é favor imerecido ou dom imerecido. Então nós não merecemos nada, mas Deus, Ele pode derramar sobre nós esse favor imerecido. E eu acho tremendo, a fim de que tendo sempre, em tudo, na minha tradução diz assim, tendo sempre tudo. Então pare para pensar, meu irmão, a ideia de Deus é que Deus, Ele deseja, Ele não é só poderoso para derramar sobre nós o favor imerecido dEle, Ele é poderoso para que você e eu possamos ter sempre tudo. Repete comigo, ter tudo. Ter tudo. De novo, gente, ter tudo. Ter sempre tudo. E eu acho tremendo ele assim, tendo ampla suficiência, porque essa palavra suficiência ele vem daquilo que é suficiente, daquilo que é necessário. Então o desejo de Deus é dar para nós aquilo que é a gente ter sempre tudo e a gente ter sempre ampla suficiência. A ampla suficiência é ter o suficiente, mas a ampla suficiência é ter mais do que o suficiente. Então quando eu olho para isso, ele diz assim, e para que abundeis em toda boa obra. Então o desejo de Deus é abençoar a sua vida e a minha vida. Quanto se entende o que eu estou dizendo, irmãos? Agora, sabe, irmãos,
para viver esse tipo de coisa, e eu estou falando aqui, e eu aprendi assim, a não me guiar pelas pessoas que me ouvem, porque a expressão do rosto das pessoas, às vezes, irmãos, é uma incógnita. Você não sabe se a pessoa está aqui, não está aqui, você não sabe se a pessoa concorda ou não concorda. Então a gente não pode pregar se a pessoa concorda ou não concorda, a gente não pode falar se a pessoa gosta ou não gosta. Mas uma coisa que eu desejo nessa noite aqui, é que você receba entendimento, que a sua mente se abra, que a miséria e a escassez, ela não está destinada para você e para mim. Deus, Ele tem planos de abundância para nós. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? E quando eu penso nisso, sabe, irmão, no capítulo 1 do livro de Josué 1, eu preciso que a pessoa que estiver lá no computador esteja bem atenta, não converse, para não atrapalhar. Quando eu preciso do texto, eu preciso dele, assim, rapidamente. Josué 1:8. Josué 1:8. Olha o que ele diz. Vamos ler junto? Não se aparte. Imagina, esse texto aqui é quando Moisés vai orientar Josué. Josué está perto de entrar na terra prometida. Eu quero que você pense nisso. Ele vai entrar na terra prometida e ele dá algumas orientações para Josué. Qual que é a orientação? Olha o que ele diz: não aparte da tua boca o livro desta lei. Quer dizer, ele fala assim: tenha o livro da lei na sua boca. Quer dizer, não fale bobagem, fale a palavra. Não declare coisas negativas, declare a palavra. Ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, ponto e vírgula. Ele diz: medita no livro da lei de dia e de noite. Então isso aqui não é para ter na cabeceira da cama, isso aqui é para ser lido e meditado. Então você percebe, ele diz: não aparte da sua boca o livro da lei, medita no livro da lei, de dia e de noite, vírgula, para que tenhas cuidado de fazer. Quer dizer, não é somente você ter o livro da lei na sua boca, não é somente meditar o livro da lei, é você praticar o livro da lei. Eu vou repetir: é ler, meditar e praticar. Olha o que ele diz, ele termina como? Ponto e vírgula. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem tradução de dizer: em tudo que realizares. Eu gosto dessa palavra prosperidade, porque é uma palavra que ficou muito leviana e vulgar. Então não se pode falar em prosperidade, não se pode ter prosperidade. Uma igreja que fala muito sobre essas coisas, ela fica rotulada. Mas pare para pensar, irmão, tudo na sua vida depende de dinheiro. Tudo. Tudo, eu vou repetir, tudo. Tudo custa dinheiro. Seu carro custou dinheiro, sua roupa custou dinheiro, seu relógio custa dinheiro, a comida que você come custa dinheiro, a gasolina do seu carro custa dinheiro, o IPVA do teu carro custa dinheiro, o Uber custa dinheiro, tudo custa dinheiro. Então eu não posso dizer assim, pensar assim: eu não posso viver sem isso, e eu não posso viver limitado, preso. E quando eu li isso, meu irmão, eu fico pensando, preocupado com algumas coisas. Então o Espírito Santo, ele tem que abrir a nossa mente, porque a prosperidade é o oposto da miséria. A palavra bendito ou bênção
significa liberado para prosperar. E a palavra maldição, na língua original, significa impedido de prosperar. É por isso que a Bíblia diz: a bênção e a maldição estão diante de vocês. Escolha a bênção e você viverá. Escolha a maldição e você morrerá. Porque a palavra bênção, uma pessoa abençoada, é uma pessoa, não é, ela está liberada para prosperar. Ela tem a mão de Deus a favor dela. Ela tem o cuidado de Deus a favor dele. E todas as vezes que eu olho isso, meu irmão, eu entendo que a miséria é o contrário da prosperidade. Porque a miséria não é só uma pessoa que não tem o que comer. A miséria é o sinônimo de escassez. É sinônimo de limite. É sinônimo da má conservação das minhas coisas. Sabe o que é isso, irmão? Quando as coisas vão se deteriorando, vão se acabando na vida das pessoas. Seja uma casa, seja dinheiro, seja o próprio, tudo que a pessoa conquistou durante toda a vida dela. A miséria, ela é sinônimo, ela quer dizer várias coisas. E a gente precisa lutar contra isso. Sabe, mudar nossa mentalidade. É como Oséias diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 18, olha o que ele diz, irmãos. A falta de conhecimento das coisas, a falta de você entender a importância, você olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que a Bíblia diz. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a... Opa! O que significa isso? É de repente você está ouvindo o que eu estou dizendo aqui e você rejeitar isso. Quando você rejeita a instrução, quando você rejeita o princípio de Deus, e a Bíblia diz: a pobreza e a afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Quer dizer, ele vai ser promovido. Existem coisas, irmãos, que impedem o nosso desenvolvimento. A primeira coisa é rejeitar a palavra, é rejeitar o princípio, é você ouvir tudo que você ouve na igreja e você rejeita, ou senão você é seletivo, tal coisa. Tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu não aceito, isso eu quero, aquilo eu não quero. Então, rejeitar a palavra de Deus, ele vai destruir as pessoas e leva as pessoas à pobreza. Segunda coisa é a preguiça, porque ninguém vai se dar bem na vida se não quiser trabalhar. A pessoa quer fazer uma faculdade, ela vai ter que trabalhar, e muito. Ela quer comprar alguma coisa, ela tem que trabalhar. E quando eu penso nisso, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque não é somente o trabalho, né? Tem um texto na Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio 8, versículo 17, Deuteronômio 8, 17. Se você olhar o capítulo 8 do livro de Deuteronômio, ele ensina uma coisa interessante, irmãos. O povo de Israel, quando ele vivia no deserto, a vida no deserto, olhe para mim aqui, irmão, não é uma vida de escassez, é uma vida de limite. Porque no deserto eles eram alimentados, no deserto eles bebiam água que brotava da rocha, no deserto eles comiam o pão que vinha do céu. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Mesmo no deserto, quem cuidava de Israel era Deus. Mas o destino daquele povo era a terra prometida, é Canaã. E a bênção de Deus, quer dizer, a amplitude de Deus,
a ampla suficiência de Deus. O deserto, eles tinham o suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o maná não vinha do céu todo dia, dava o horário, vinha o maná. Eles pegavam o maná, comiam o maná. Se eles guardassem o maná para o dia seguinte, com medo de que o maná acabasse, de que no dia seguinte não viesse a comida, o maná apodrecia. E por que o maná apodrecia? Porque aquele povo tinha que esperar em Deus e depender de Deus no dia seguinte novamente. E eles tinham que esperar que o pão viesse do céu. Posso ouvir um amém, gente? Então eles tinham o suficiente, era para o dia, era o maná para o dia, era água para o dia, era maná de manhã, maná à tarde, era maná no almoço, era maná grelhado, maná empanado, maná ao sugo, maná ao molho de maná, mananese, eles faziam um monte de coisa. O cardápio do deserto era o maná, era suco de maná, é maná ao suco de maná. Imagina que cardápio maravilhoso. Quando eu estive em Portugal pregando lá, eu encontrei um livro lá, 1000 maneiras de fazer bacalhau. Eu falei, gente, no deserto os meninos foram legal. Mas pare para pensar, mas o destino não é o deserto, o destino é a terra prometida. E Deus, ele no capítulo 8, ele está orientando, quando você entrar na terra prometida, quer dizer, irmãos, olha aqui, ó, as pessoas, quando tá, sabe a música da menina lá, quem te viu passar na prova, eu esqueço sempre, e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. É a música do beijinho no ombro gospel, não é verdade? Né? Mas é uma coisa interessante, por quê, meu irmão? Porque o deserto, ele ensina a gente, e eu quando eu olho isso, meu irmão, as pessoas, elas passam pelo deserto, e quando elas estão na bênção, elas se esquecem de onde elas saíram, e é muito forte isso, porque Deus, ele fala aqui no capítulo 8, ele fala assim, quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te dá, e você tiver casa, tiver ouro, tiver prata, tiver muitos animais e tiver tudo, e você tiver tudo em abundância, não se esqueçam do Senhor seu Deus. E ele diz assim, e digas no teu coração, a minha força, ou a força das minhas mãos, me adquiriu esta riqueza, porque é fácil isso. Então a pessoa fala assim, quando ela está bem, irmãos, ela vai falar assim, quem me deu isso fui eu, foi meu trabalho, foi porque eu me esforcei, porque eu estudei. E ele diz no versículo 18, e ele diz assim, porque antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires o quê? Riqueza. Então ele está dizendo assim, é Deus que dá a expertise para a pessoa ganhar dinheiro, é Deus que dá o poder, a capacidade da pessoa ganhar dinheiro, é uma ideia, é Deus que faz isso, é Deus que vai abrindo as portas, mas as pessoas acham que não, foi o meu braço, foi a minha capacidade, foi o meu esforço. Não, ele diz assim, é o Senhor que dá poder para o homem adquirir riqueza. A riqueza vem de Deus, a prosperidade vem de Deus. Sabe, irmãos, aquele texto que quase todos nós sabemos, quando Davi ora, Senhor, riquezas e glórias vêm de Ti. Então tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, é o que eu falei desde sexta-feira. A Bíblia diz assim, que Deus não vai deixar o justo passar fome, Ele não vai deixar, Ele não vai deixar. Posso ouvir um amém, gente? Mas, sabe,
Além disso, meu irmão, além de trabalho que você tem que ter, mas sempre compreendendo que não é a sua capacidade que vai te dar riqueza, é Deus que vai dar o poder dele para você adquirir riqueza. Posso ouvir um amém? Terceira coisa é a gratidão. Repete comigo, gratidão. De novo, gratidão. O oposto da gratidão é a ingratidão. Quando a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Olhe para mim aqui, irmãos. Quem já teve dias difíceis de não ter todo o recurso, não ter comida? Você chegar na mesa, você tem feijão, arroz, tomate e o zoião. Eu já vivi isso. A nossa tendência natural é lembrar o que está faltando. A tendência natural de cada um de nós é ver o que não tem. Porque a ingratidão, ela leva você a enxergar o que você não tem na sua mão, o que está faltando. Mas a gratidão leva você a enxergar, falar assim, Deus, o Senhor me deu feijão e arroz, está tudo certo, e é isso que eu vou comer. E receber com ações de graça. Mas a ingratidão era um problema para prosperar. Porque as pessoas, elas são ingratas. E como são ingratas? Mas a quinta coisa é quando a pessoa negligencia os 3 tributos que todo crente não pode esquecer. Além de trabalho que você tem que ter, além de gratidão que você tem que ter, além, sabe, meu irmão, além de você aceitar a palavra de Deus, tem coisa que a gente tem que praticar. E eu gostaria de falar sobre esses 3 tributos. Eu quero que você ouça isso, irmãos. Dá para baixar um pouco o retorno do teclado? Só o retorno. Pode tocar normal, minha filha. Só baixar o retorno. Eu tenho aprendido algumas coisas na minha vida, irmãos. E eu tinha uma mentalidade errada durante um tempo da minha vida. Eu aprendi errado. Eu aprendi assim, sabe quando a Bíblia diz assim, não estribes do teu próprio entendimento. Eu me estribava em cima do que eu achava, do que eu tinha que entregar para Deus, daquilo que eu não podia entregar para Deus. Então eu era muito seletivo nisso. Na verdade, meu irmão, a falta de compreender esses 3 tributos leva a gente à ruína. E eu queria que você pudesse ler junto comigo o livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 em diante. Malaquias 3. Vamos ler junto? Roubará o homem a Deus? Calma, vamos devagar. Ele fala assim, Deus, o profeta Malaquias começa exortando o povo. No capítulo 1, ele diz assim, o filho honra o pai. E se eu sou o vosso pai, aonde está a minha honra? Ele começa abrindo assim. Ouça isso, irmãos. A gente cantou aqui, alguns de nós nem canta direito. A gente orou aqui, tem gente que nem ora direito. Sabe, ela vem para um culto, mas ela não vem para prestar um culto a Deus. Ela vem para assistir um culto. É diferente de quem presta um culto, de quem entende isso. E de repente, irmãos, esse povo, ele tem aquela compreensão de que eles estão indo lá na casa de Deus, adorando a Deus, e o próprio Deus fala assim, olha, eu quero saber da minha honra. Se eu sou o pai de vocês, aonde está a honra que vocês precisam me dar? É o Pai do céu pedindo a honra para o seu povo. Eu falo assim, se eu sou o vosso pai, e se vocês me chamam de pai, aonde está a minha honra? E chega no capítulo 3, ele começa a tratar do mesmo assunto, mas de maneira diferente.
ele começa a ser mais objetivo. Quando fala da honra, pode ser um monte de coisa. A honra pode ser um beijo, pode ser a frequência no culto. Eu vim honrar o Senhor. Você pode perceber que na Bíblia o salmista diz assim: tributai ao Senhor a glória e a honra ao seu nome. Pode ser um cântico, eu estou honrando ao Senhor. Mas aqui ele está pedindo outra coisa. Ele está falando de maneira clara. Ele diz assim: roubará o homem a Deus? Ele está perguntando: roubará o homem a Deus? E eles perguntam: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Quer dizer, a pergunta deles, irmãos, é exatamente isso. Como que, sabe, quando a pessoa não entende, fala assim: mas como que eu te roubei? Eu tirei alguma coisa do Senhor? Eu peguei alguma coisa que não era seu? Não, ele está dizendo assim: vocês têm me roubado. Verso 9: com maldição sois amaldiçoados. Aí aparece a mesma palavra, maldição. Porque a maldição é quando a pessoa fica impedida de prosperar. A pessoa pode falar o que ela quiser, irmãos, porque a nova aliança, ela não anula a velha aliança. Então ele está dizendo o seguinte: olha, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Verso 10: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor, se não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção, que é liberado para prosperar, uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. Eu acho tremendo isso, irmãos, porque ele está dizendo que essa fidelidade a Deus e a infidelidade a Deus, ela aponta para um celeiro vazio, ela aponta para uma vida de escassez, ao passo que o contrário disso, a fidelidade nisso, quando você se volta para isso, ele diz assim: eu vou derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-se, não vai ter aonde guardar. E ele começa dizendo essa primeira coisa, irmãos, porque eu entendo que o primeiro tributo, que é a base de tudo, irmãos, é o dízimo. Que alguns de nós, ou grande parte das pessoas, lutam para fazer isso. Eu sou pastor há 34 anos, irmãos. Isso é uma estatística. Não sei se você sabe disso. Da membresia de uma igreja, somente de 30% a 40% são dizimistas fiéis. É difícil encontrar um lugar onde todos são fiéis, e a pessoa tem luta para fazer isso. Sabe, irmãos, quando a gente entende que a importância da gente dar o dízimo, Deus, Ele deu 100% dele por nós. Ele entregou seu único filho. Jesus se deu por inteiro, cumpriu a vontade de Deus por inteira, e você tem dificuldade de dar 10. Sabe, meu irmão, a gente sempre pensa de maneira errada, equivocada, porque tem uma tal de teologia, como é que chama essa teologia nova aí? Teologia reformada, e eles são os reformadores aí. É uma teologia nova que ela anula o dízimo. Eu queria que você pudesse pensar, abre a sua Bíblia, Gênesis 14, versículo 20, pense comigo em algumas coisas. Gênesis 14, 20. Um dia Abraão está vindo de uma guerra, 14,
E ele se encontra com um homem, com um sacerdote. E é um sacerdote chamado Melquisedeque. E ele, põe o versículo 19, meu filho. 18. 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir, e os reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. Então Abraão está voltando de uma guerra, e no versículo 18 diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então o sacerdote Melquisedeque, ele trouxe na sua mão e se encontrou com Abraão e trouxe para Abraão pão e vinho. Então ouça isso: o pão e o vinho. Vamos traduzir em tempos modernos a palavra e a unção de Deus. E o sacerdote vem ao encontro de Abraão, entrega para ele pão e vinho. Verso 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Agora a pergunta: Abraão fez isso antes ou depois da lei de Moisés? Quando? Então o dízimo não é da lei. Sabe, tem gente que quando quer arrumar um argumento, ela arruma: não, o dízimo é da lei. Abraão deu o dízimo antes da lei. E a Bíblia diz que quando ele dá tudo, o sacerdote deu para ele pão e vinho, e ele retribui o sacerdote com o dízimo dele. É engraçado, meu irmão, que ele não entregou o dízimo, ele entregou o dízimo para o sacerdote. E é forte isso, porque você não vê outra menção disso na Bíblia. Tem um outro homem, irmãos, você percebe, porque o Abraão, ainda que o dízimo seja um ato de obediência, por que é um ato de obediência? Porque o dízimo, ele é, depois na lei de Moisés, ele é determinado por Deus. Então até a lei de Moisés era um ato de fé, ele fazia isso em fé. Mas depois da lei, ele deixa de ser um ato de fé, como no capítulo 28, do versículo 22, do livro de Gênesis, quando Jacó, lembra quando ele está fugindo do irmão? No encontro é falado bastante sobre isso. Ele está fugindo do irmão, e ele para num lugar, e dorme. O que Jacó tem? Jacó sai fugido da casa do seu pai, ele leva na sua mão um cajado e uma capa, ele não tinha mais nada. Você percebe? Um homem que não tem nada, ele só tem uma capa e um cajado. A primeira noite que ele dormiu fora de casa, ele dormiu ao relento com a cabeça recostada numa pedra. No meio da noite, abriu um portal nos céus, e uma escada descia do céu, e Jacó via anjos subindo e descendo naquela escada que vinha dos céus. E é naquela hora que Abraão fala assim: olha, esta é a porta do céu, a casa de Deus. E é nessa hora, meu irmão, que Abraão, ele fala assim com Deus, fala assim: se o Senhor for comigo nessa jornada, com Jacó, se o Senhor for comigo na jornada, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, e se o Senhor livrar de todos os meus inimigos, e se o Senhor me trazer de volta em paz para a casa do meu pai, e ele diz: então eu te darei o dízimo de tudo, que é no versículo 22, obrigado. E Jacó fez um voto, versículo 22, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem
que faço, volta, é 21, isso. Que faço e me der pão para comer, vestes para vestir, verso 21. E em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, verso 22. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Posso ouvir um amém, gente? Até aqui era um ato de fé. Até esse momento, esses homens aqui, movidos por Deus, eles entenderam o caminho da prosperidade. É a conta que você não faz, a conta, você só caminha pela fé na palavra de Deus. Posso ouvir um amém, gente? Você que tem dificuldade. Alguns anos atrás, baseado em algumas coisas assim, eu me lembro, pastor Emerson, meu sogro falava muito sobre isso, e ele pregava muito, pelo menos 2, 3 vezes por ano, ele dava um estudo sobre finanças na igreja, o pai da apóstola Neiva, e o pastor Milton é um homem muito sério, sabe, muito sério, ele está com 90 anos hoje, e eu me lembro que numa dessas conferências, um pastor, e eu lembro até o nome dele, pastor José Jorge, era um negro bem alto, assim, forte, que tinha uma voz, e ele deu um testemunho sobre dízimo. Olha o testemunho que ele deu. Ele tinha entendido que pela palavra de Deus, e às vezes é conveniente entender o que é errado, ou entender parcialmente as coisas, ou pegar o texto da Bíblia e distorcer aquilo para te beneficiar de alguma maneira. E ele tinha entendido, baseado no livro de Números, no livro de Números, quando o Moisés, o Senhor fala para Moisés, fala assim, os dízimos serão para os levitas, eu dei os dízimos para os levitas. Então, já que ele tinha dado dízimo para os levitas, e o levita ia viver do dízimo, ele entendeu que como sacerdote, ele não precisava dar dízimo. Ele compreendeu isso, e ele testemunhou isso, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou que durante muito tempo ele foi fazendo isso, e ele falou, mas tem um dia que marcou, e a minha vida toda amarrada, ele pastoreando igreja, vivendo debaixo de muita luta, de muita escassez, e naquele dia, ele tinha recebido uma cesta, uma compra, não era uma cesta, uma compra de alguns irmãos, sabendo que ele estava com muita luta dentro de casa. Aí quando chegou, ele chorou, agradeceu o Senhor, e ele e a esposa foram guardando todas as coisas, colocou a carne na geladeira, colocou arroz, feijão, e foi colocando todos a comida nas latas, feliz da vida. Ele saiu fazer uma visita. Quando ele voltou, 1h30 depois com a esposa, a casa dele estava cheia de formiga. Tudo que tinha acabado de colocar da geladeira, quando ele abriu a geladeira, estava apodrecido. Ele não conseguia entrar. Sabe um lugar que tem formiga para tudo quanto é lado? E ele caiu na real naquele dia. Naquele dia ele entendeu isso. Ele disse que ele entrou no quarto e só tinha na cozinha, em todas as latas de comida, dentro da geladeira, tudo que estava dentro da geladeira estragou, apodreceu em questão de 1h30. E ele entrou dentro do quarto e ele foi orar, e ele sabia que aquilo era o cumprimento de Malaquias 3. E aí, quando ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque estão me roubando. E ele ouviu a voz de Deus dizendo assim, você está me roubando. E ele chorou muito, orou e foi orando, chorando e orando e chorando. Ele falou assim, mas eu vou ser dizimista a partir de hoje, Senhor.
Senhor conhece meu coração. Porque uma coisa é você falar da boca para fora, uma coisa é a pessoa ter um firme propósito no coração. Eu falo assim, mas o Senhor vai repreender o devorador agora, por amor do meu nome. Quando ele saiu, ele abriu a geladeira, o odor tinha sumido, as formigas desapareceram assim. E aquilo impactou minha vida tanto, meu irmão, tanto. Eu fiquei tão tocado com aquilo. Depois daquele dia eu nunca mais falhei numa coisa tão básica, que era entregar aquilo que é de Deus. Sabe por quê, irmãos? É uma coisa simples. A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 27, versículo 32, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, e tudo que passar debaixo da vara, quer dizer, tudo aquilo que passa debaixo das suas mãos, o dízimo será santo ao Senhor, porque ele não é seu, ele é do Senhor. Eu vou repetir, o dízimo não é meu. A única coisa que dá cadeia aqui no Brasil, duas coisas. Está ali o Sanderson, se eu estiver errado, você me corrige, se tiver advogado, fala. São duas coisas que o cara vai preso sumariamente. Quando ele é pensão alimentícia, se dever, vai em cana. Segunda coisa, ser um infiel depositário. Eu vou repetir, ser um infiel depositário. Eu tenho um amigo meu que ele era fiel depositário. Alguma coisa que a justiça coloca na tua mão, a sob júdice, aquilo, o juiz vai decidir quem vai ficar, como é que vai ficar, quem vai pagar, e aquilo ali fica sob júdice. Estou errado, Sanderson? Se eu tivesse, me corrige, tá? Aí fica sob júdice. Mas o juiz, ele coloca na mão de alguém, ele coloca na mão de uma pessoa que ele considera um fiel depositário. Então essa pessoa vai ficar com aquilo, ele não pode vender, ele não pode fazer nada com aquilo, porque ele é um fiel depositário. Se o juiz determinar e mandar buscar o carro lá, e o carro não tiver naquele lugar, tiver sumido, você vai preso. O dízimo é a mesma coisa. Deus te dá 100%, Ele pede para você 10%, e você, ao invés de entregar aquilo que é dele, que Ele já disse que é dele, os dízimos são meus, são santo ao Senhor. Aí a pessoa toma aquilo, e ele usa aquilo, e a gente acha, ouça isso, irmãos, na lei de Moisés, se as pessoas fossem cumprir a lei rigorosamente, quando ela errar um mês, ela tinha que acrescentar 1/5 em cima do dízimo que ela sonegou. Sabe, irmãos, é um mau negócio isso. É um mau negócio. Mas tem gente que gosta de viver assim. E ela vai vivendo na escassez por causa disso, sabe, irmãos? E a gente tem que aprender isso. Quando a Bíblia diz, eu nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão, significa que o justo é alguém que anda em justiça, que pratica a justiça, que guarda a lei do Senhor. Ouça o que eu estou dizendo. Eu não quero te constranger, eu quero te ensinar. Isso é um perigo tão grande, isso, irmãos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, se você puder abrir, lembra quando o apóstolo Paulo diz assim, aquele que dá semente ao que semeia, 2 Coríntios 8,
Pode abrir para mim, 2 Coríntios 8. Aliás, 9 e 10. Segunda Coríntios 9, 10. Versículo, capítulo 9. Vamos repetir? Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Pare para pensar, meu irmão. O dízimo, ele tinha um objetivo. Lembra quando ele diz para que haja mantimento na minha casa? O apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa, mas ele está falando no período da graça. E quando eu li esse texto, eu acho que nessa tradução não aparece de maneira fielmente isso. Ele diz assim: aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da sua justiça. Na minha tradução, tem uma tradução que eu acho que é na Revista Atualizada, que ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento. Atualizada. Não tem. Tem a King James aí. Vamos ver se dá. Ora, achou? É King James? É a mesma. A minha diz assim: aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento. Aí aparece 3 verbos: suprirá, aumentará e multiplicará a sua sementeira. Olha que coisa tremenda. São 3 verbos de ação. Ele suprirá, vamos repetir? Suprirá, aumentará e terceiro, multiplicará. Na NVI é parecida. Agora, eu acho tremendo, irmãos, porque quando eu entendo que Deus, Ele sempre tem medidas de prosperidade. Repete comigo: medida de prosperidade. O que é medida de prosperidade? A palavra suprir dá a ideia de você ter a necessidade suprida. Posso ouvir um amém, gente? Então pare para pensar, meu irmão. Vamos pensar numa colheita. Pensa numa colheita junto comigo. Todo mundo que planta a terra, eu acho tremendo isso. Alguém já plantou milho aqui? Quando você planta milho, você coloca quantas sementes em cada buraquinho? De 3 a 4 sementes. Quantas sementes? 3 a 4. Quando o milho cresce, quantas espigas dão? De 3 a 4. Vocês estão entendendo? Quantas sementes ele plantou? Uma. Quantas espigas ele colheu? Uma. Proporcionalmente, se ele planta 3 sementes, ele colhe quantas espigas? 3. Quantas sementes ele vai colher em cada espiga? Alguém sabe? 200 grãos, 300 grãos. Você percebe? Agora, e pare, vamos pensar em plantar. Quando ele diz: se você dá semente para quem semeia, você vai suprir. Depois vem a palavra aumentar, na tradução que eu tenho aqui, que eu tenho quase certeza que é a Revista Atualizada. Oi? NAA, é isso aí. Ela diz: ele suprirá. Repete comigo: suprirá. Olha só, meu irmão, vamos pensar num plantador de milho. Então ele tem um campo, ok? Vamos delimitar um campo, esse campo aqui, ó, dessa TV até essa TV. Eu sou um plantador, eu sou um agricultor. Eu trabalhei na terra, eu plantei a semente. Semente, 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 semente. Eu plantei mais semente, 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 semente. Aleluia. Irmãos,
Porque o homem, ele, ainda que ele plante, o trabalho é dele, mas a semente ela é de Deus. Posso ouvir um amém, gente? Aquela semente que você plantou, ela precisa de algumas coisas. Você pode perceber, pastor, que no livro de Joel, lembra o que acontece no livro de Joel quando não tem chuva? O livro de Joel tem 3 capítulos. Os 3 capítulos falam sobre uma maldição, uma praga que veio numa lavoura. Primeiro veio a praga dos gafanhotos, que é o capítulo 1. No mesmo capítulo, no final do capítulo 1, entrando no 2, ele diz assim, que o fogo consumiu toda a lavoura. Então o fogo na verdade não é o fogo é o calor e a ausência da chuva. Porque quem planta na terra, irmãos, ele tem que contar com essas coisas. Eu já morei no Paraná. A agricultura é uma coisa linda, porque a terra, o fruto, quando você planta a terra, ela precisa de tudo. Ela precisa do frio, ela precisa da água, ela precisa do sol, mas tudo isso demasiado pode comprometer uma lavoura. Então quem é o dono do sol? Deus. Quem é o dono da água? Quem faz chover sobre a lavoura? Deus. Muita chuva é ruim, pouca chuva também é ruim. Lembra quando o Joel fala assim, Deus vai derramar a chuva em justa medida, porque Deus é sábio. Ele derrama, quando ele derrama a chuva em justa medida. Ele não vai mandar, porque se chove demais, apodrece a semente. Se chove de menos, a semente não se desenvolve. Quando o trigo brota na terra, com chuva, com sol, ele precisa do frio, porque o frio ele queima o trigo quando ele está cacheadinho, até ele ficar pronto para a colheita. Então você já viu lá no Rio Grande do Sul, lá no sul tem as maiores lavouras do mundo, é lá no sul. Ele falou assim, a geada estragou tudo, porque é o frio em excesso. Meu irmão, e Deus, Ele é sábio com relação a isso. Pare para pensar, meu irmão. Quando eu olho para o livro de Joel, eu acho aquele livro tão profético, irmão, porque ele tem a praga. E quando você lê o livro a palavra que, quando diz assim, que eles subirão a Jerusalém todo ano para celebrar a festa dos tabernáculos e adorar o Rei dos Reis. E ele tem uma promessa naquilo. O Emerson, qual que é a promessa? Para que o Senhor envie a chuva e para que o Senhor impeça a praga. Então todo judeu, nas 3 festas, seja Páscoa, Pentecostes e na festa tabernáculos que acabou de acabar agora, nesse último Shabá, que foi aquela coisa que aconteceu com Hamas, é como se eles estivessem maculando, é o Shabá judaico, é o dia que eles estão celebrando o descanso do Senhor. Nesse dia eles foram atacados, terminando a festa dos tabernáculos. Mas a festa dos tabernáculos tem um sentido, porque eles estão ali na festa com um único objetivo. Qual que é? Senhor, envia a chuva, Senhor, impede a praga. É o que diz o profeta Zacarias, que eles subirão todo ano para Jerusalém, para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, celebrando a festa dos tabernáculos, para que o Senhor impeça a praga dos gafanhotos era uma praga, e para que o Senhor envie a chuva. Ouça isso, meu irmão, todo agricultor, ele precisa dessas coisas. Ele precisa da proteção de Deus naquilo que ele planta, ele precisa do cuidado de Deus naquilo que ele planta, e ele precisa que Deus floresça aquilo e prospere aquilo. Quem planta precisa disso. Então todas as festas bíblicas, eles tinham que levar o fruto da terra,
o fruto daquilo que eles colheram, eles levavam e apresentavam ao Senhor. E era para garantir a chuva. Ouça isso, meu irmão. Então, quando ele diz assim: ainda que você tenha trabalho, tenha força no trabalho, eu te dei força para trabalhar. Ainda que você tenha inteligência, eu te dei inteligência. E tem gente muito inteligente batendo lata. E tem gente muito capaz na porcaria da vida, arruinado, falido e quebrado. Por quê? Porque a gente tem que entender que tudo vem de Deus. A prosperidade vem de Deus, a riqueza vem de Deus, a saúde vem de Deus, a vida vem de Deus, tudo vem de Deus. E esses homens, quando ele diz assim: quem dá semente ao que semeia, meu irmão, a semente que você tem que plantar, você não pode comer. Dar semente ao que semeia é como você querer comer a semente que você tem que plantar. Vamos pensar em termos de agricultura. Plantei a semente, 3 sementinhas em cada buraco de milho. 3. Veio a chuva, veio o sol, veio o frio na medida. O fruto cresceu. Aí você olha, lembra aquele agricultor que a gente falou? Ele falou assim: olha, tive uma grande colheita, mas não tenho nem celeiro para recolher tudo. É a palavra de Malaquias. Foi tão abundante a colheita que ele não sabia o que fazer com a colheita. Não tinha nem aonde guardar. Mas olha a inteligência de Deus. Depois que ele colhe, irmãos, você não pode desfrutar de tudo. Uma parte das sementes que se acabou, as melhores sementes, você tem que separar aquelas sementes, porque para você ter uma próxima colheita, você tem que ter um plantio. Mas quando a pessoa nega o dízimo, ela come a semente que ele tem que plantar. É isso que está acontecendo, porque é um dinheiro que não resolve a sua vida, mas você acha que não pode dar, porque não vai resolver a sua vida, e não resolve mesmo. A pessoa come o dízimo, fala assim: ó, isso não vai resolver, eu preciso resolver alguns problemas. Você continua com problema, continua com dívida, e continua negando aquilo que é de Deus. Aquilo que você tinha que entregar, você está comendo. É por isso que ele diz: quem dá semente ao que semeia, suprirá a sua sementeira. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você colhe uma parte da sua colheita, você tem que plantar de novo. É um princípio tão simples isso. É uma coisa tão rudimentar. Lembra, a Bíblia diz: cada uma semente que Jacó plantava, Deus, ele colhia 100 vezes. Sabe o que é isso? É ter o suprimento de Deus. Quem dá semente suprirá. É o primeiro aspecto da prosperidade. Lembra quando a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida. A boa medida é o suprimento. Mas não existe prosperidade quando você retém. É como diz lá no livro de Provérbios: a alma generosa prosperará. E diz assim: e ainda se lhe acrescentará mais ainda. Mas aquele que retém mais do que é justo, essa expressão, quando você retém mais do que é justo, o que é você reter mais do que é justo? É você querer desfrutar daquilo que você tem que entregar, é você querer comer aquilo que você tem que plantar. Porque a 10ª parte, o dízimo, ele é do Senhor. Você está retendo mais do que... Quando você pega tudo e fica com tudo, você está retendo mais do que é justo. Porque Deus,
Quando Ele estabelece o dízimo para nós, irmãos, Ele nos dá o direito de administrar 90%. Aquela 10ª parte era do Senhor. E é essa 10ª parte, irmão, que garante o suprimento. É essa 10ª parte que quando você dá, vai te ser dado a boa medida. É essa parte, irmão. Entender isso é libertador. Aleluia, aleluia. Entender isso é libertador. E a gente precisa compreender isso. A primeira parte do texto é isso. Você percebe? O dízimo. Agora veja bem, olha a inteligência de Deus. A primeiro verbo é suprir. Ali tem a palavra e multiplicará. Mas na versão atualizada tem a palavra aumentar. É um verbo. Então o primeiro verbo é suprirá. Repete comigo: suprirá. Suprirá. Agora pare para pensar, irmãos. Eu estou dizendo isso. Olhe para mim. E eu acho que é muito sério o que eu vou te falar aqui agora. No capítulo 5 do livro de Atos, deixa guardado esse texto também, tá? Atos 5:1. Olhe para mim, irmãos. Eu acredito que quando se fala de dinheiro na igreja, a maior parte, 90% dos pastores tem receio de falar sobre isso. Porque as pessoas que têm mais dificuldade de dar são as pessoas mais críticas dentro da igreja. Então você pode perceber que quando a pessoa não tem dificuldade de dar, ela é liberal. Ela não está preocupada. Eu acredito que existe prestação de conta, existe controle de tudo. Tudo isso aqui custa dinheiro. Posso ouvir um amém, gente? Posso ouvir um amém? Eu queria pedir para os pais segurar os meninos no colo, com muito carinho e amor. Por favor, não deixa andar. Eu vou terminar já. Cada criança com o papai e a mamãe, você segura ele com carinho, dá um beliscãozinho assim, com muito amor. Se quiser dar um petelecozinho também, não mata não, criança não morre por causa disso. Dizer não faz parte do processo. Vocês estão aqui comigo, gente? O tempo passa rápido, não é? Isso. Cada nenê com o papai e a mamãe. Tem uma criança andando sozinha ali. Vou esperar. Isso. Segura o seu filhinho aí um pouquinho. E eu estou terminando. Olhe para mim, irmãos. E eu vou até descer agora. Sabe que alguns anos atrás veio um homem, eu era pastor aqui em Valadares. Veio um homem, um pastor da Argentina chamado Raul Flores. E eu lembro que foi no último dia da conferência que ele estava lá com a gente, lá na tenda. Ele falou assim, ele orou e orava assim: irmãos, vamos entrar em batalha espiritual. Era a hora da oferta, mas ele disse assim: é a hora da batalha espiritual. E eu quando pensei nisso, irmãos, por que na hora da oferta é luta espiritual? Eu achei uma heresia isso. Mas quando a gente lê a Bíblia, irmãos, você vai entendendo. Essa luta que você de repente agora é a luta que todo crente tem. Sabe essa, chega na hora da oferta, você faz que deu,
Deu. E a religião era uma coisa tão estúpida, porque a religião, ela sempre, todo religioso, ele quer demonstrar para as pessoas que ele é mais espiritual do que realmente ele é. Porque o religioso, ele vive de aparência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? A religião é viver de aparência. Então o cara assim, aqui é o chapa quente, pula, grita tal, mas não ora. Ele não tem vida de oração. Ele é um falso. É uma mentira. Então a religião é uma coisa terrível, pastor Aívne. Porque todo religioso deseja demonstrar mais espiritualidade do que tem. E todo religioso deseja demonstrar mais generosidade do que realmente ele tem. Então aqui nesse texto, ele mostra isso. Dentro de um ambiente, o que é verdadeiro, o que é falso. A pessoa generosa e a pessoa falsamente generosa. Alguns de nós, irmãos, às vezes até esconde o dinheiro para colocar bem escondidinho no gasofilacho. Você está escondendo o quê? Você está com medo de mostrar o quê? Se o que você está dando é de coração, você não precisa ter vergonha. Agora, se você está dando o que está te sobrando, você tem que ter vergonha mesmo. Se dá uma nota de 10 ou 20 reais amassada, porque retrata isso. A religião é assim. Ela não é só a generosidade, a religiosidade, ela ataca a área da generosidade das pessoas. Porque nesse texto aqui, irmão, você vai ver, termina o capítulo 4 com um homem que vendeu a casa dele e deu tudo que tinha. Sabe o que é isso? Ele vendeu a casa, o homem chamava-se Barnabé. Ele pegou a casa, vendeu a casa, pegou todo o valor, os apóstolos lá na frente recebendo as ofertas, e ele depositou aos pés dos apóstolos. Quando termina, esse é o verdadeiro, é o generoso verdadeiro. Mas no capítulo 5 começa a história, um homem chamado Ananias com a sua mulher Safira, também vendeu a propriedade. Então eles pegaram uma propriedade e venderam a propriedade. Sim ou não, gente? Sim ou não? Verso 2. E ele reteve parte do dinheiro para si. Agora pare para pensar, irmão. Veja bem, aqui não era o dízimo, porque o dízimo é a 10ª parte. Você não negocia o dízimo, vou dar 9%. Não tem papo. Porque o dízimo é um ato de obediência. Você não dá dízimo porque sente dar. Você dá porque você é obediente. Diz que é do Senhor. E eu não tenho que orar, perguntar nada, para entregar aquilo que não é meu. Eu vou ficar com o que não é meu. Não, eu não tenho que pedir, Senhor, posso usar o dízimo? Não, não pode não. É como você chegar para a CEMIG e falar assim: CEMIG, eu não vou pagar energia esse mês. Tá bom. Tá bom. Vocês entendem? Por que as pessoas acham que no reino de Deus é diferente? Por que a pessoa acha que na igreja vai ser diferente? Por que as pessoas acham que elas vão ter o direito e o poder de fazer isso, decidir por isso? Só que aqui, irmãos, a oferta, aqui era uma oferta. O dízimo é uma de obediência. Na oferta você dá o que você quer dar. Ele podia ter retido parte do valor, sim ou não, gente? O dinheiro é dele, ele dá quanto ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quiser. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Se o cara fala assim, vou te dar uma oferta, você não pode estabelecer um valor, porque é uma oferta. A oferta, a pessoa dá o que pode dar, dá o que tem para dar e o que quiser dar. Amém? Posso ouvir um amém, gente? Sim ou não? Agora pare para pensar. Sabendo disso também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Mas qual que era o problema? Verso 3. Então perguntou Pedro, o cara vem trazer um envelope, o Pedro está de pé igual o pastor Emerson estava aqui. E o Pedro olha para ele e fala assim: como você permitiu que Satanás
enchesse o seu coração. Pare para pensar, irmãos. O que fez aquele homem reter foi quem? O diabo. O que faz as pessoas reterem é o diabo. Sabe quem impede a sua prosperidade? É você ouvir a voz do diabo. O que impede você de fazer o que é certo é você dar ouvido à voz do diabo. Fala assim, ó, esse pastor está mais aí. Não, não é não, irmão. E ele diz assim, por que Satanás encheu o teu coração? E ele diz assim, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar parte do valor. Põe na corrigida, ele diz assim, e reter parte do valor. É uma área de luta. Todo mundo luta. Alguns de nós, a gente venceu o dízimo, mas as pessoas, elas têm dificuldade de romper na hora de oferta. A oferta dele é o mínimo, porque o diabo, ele enche o coração, para que as pessoas não liberem. E aquele dia, Ivne, lembra quando o pastor Raul Flores vinha aqui? Você lembra dele? Um argentino, e ele falou isso, e eu acordei para isso, porque é uma batalha, é uma luta, irmãos, é lutar contra o espírito da sobrevivência. Sabe como luta? Porque o diabo coloca assim, fala assim, se você der vai te faltar, porque a sobrevivência não deixa você operar a fé. O diabo quer impedir você de romper na fé, e ele te segura toda vez. Você rompeu o dízimo, mas fica preso aqui. Sabe qual é o pior? A mentira, meu irmão, que é o pior, é a pessoa da aparência que deu tudo quando deu parte. Então, sabe, quando a Bíblia diz assim, que veio um homem rico e depositou, eu fico imaginando a empáfia dele, e gente assim, gosta de falar que deu, gosta de falar que ajudou, gosta de falar, gosta. E a grande parte dessas pessoas dão o que sobra. Eu me lembro, pastor Emerson, quando a gente estava montando a tenda, teve um dia que estava apertado, a gente tinha que pagar a parte elétrica da tenda, para levantar a tenda. Era R$39 mil a conta. Era dinheiro pra caramba, mano. Tinha que colocar aquele monte de coisa, eu não tinha dinheiro. Eu lembro, pastor, o Serginho falava assim para mim, falava assim, pastor, eu acho você maravilhoso, mas você é muito louco, porque a fé, ela é louca. E eu já tinha dado meu carro, eu já tinha dado o que eu tinha, o que eu não tinha, já tinha entregado tudo. Aí eu me lembro que ali na Minas Gerais foi inaugurar a Ford Pomal, e o dono da Pomal estava frequentando a igreja. E sabe de onde veio? Não veio dele, não. Aí eu estava conversando com um cara, eu fui pregar na inauguração, tomei lá o café e tal, falei e fui conversar com um cara. Eu estou conversando com um cara, e o cara querendo saber, você mexe com o quê? Eu falei, eu sou pastor. Eu falei, você é pastor cabeludo? Eu tinha cabelo grande. Eu falei, qual que é a sua igreja? Minha igreja é aquela tenda lá. Eu falei, tenda? Eu falei, é. Aqui eu achei que era uma boate. Não, é uma igreja. A gente está reunindo lá. Passou, conversamos, oramos. E ele falou, como é que você fez aqui? Eu falei, cara, na prova, mano. Cada dia é um milagre. E Deus tem cuidado da gente. Acabou o negócio, fui embora, entrei no carro. Voltei lá para o lugar da tenda, vesti a minha roupa de pedreiro, que eu ajudava os meninos lá, de ajudante pedreiro deles. De repente chega uma caminhonete, assim, o pastor cabeludo. Eu falei, sou eu tenho uma encomenda para o senhor. Ele me entregou um envelope pardo, dessa grossura. Sabe quanto tinha no envelope, irmãos?
exatamente a conta. Aí eu peguei aquilo, quando eu abri, eu falei assim, cara, eu falei assim, ó, meu patrão mandou te entregar. Eu falei assim, aquele cara é muito louco. Eu gosto de gente louca. Eu nunca mais vi o cara. Você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Vamos levantar, vamos ficar em pé, vamos orar. Põe a mão no seu coração, irmão. Quantos aqui precisam de um rompimento financeiro na sua vida? Levante a mão. Você precisa de um rompimento financeiro. Levante as suas mãos ao Senhor. Se você precisa disso, eu quero que você olhe para mim aqui. Eu vou encerrar, mas eu preciso orar por você, né? Eu quero orar por você. Levante suas mãos. Ore para que o Espírito de Deus, sabe, quebre toda a resistência. Parece que a gente, às vezes, a gente acha que a gente é generoso. E todas as vezes que a gente é desafiado a dar, a gente pensa 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu quero orar com você. Em nome de Pai, eu oro por essa casa. Eu oro por essa igreja aqui, Pai. Há empreendedores, há negócios aqui, que precisam de um milagre, que precisa de uma intervenção do céu, de uma mudança radical. Há homens aqui que precisam de ver sua vida prosperar, contas serem pagas, boletos atrasados, Senhor, dívidas que têm se acumulado a cada mês. E vamos começar pelo princípio das coisas. Pela fidelidade, pela fidelidade. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais. O Senhor é poderoso para nos dar ampla suficiência. E eu oro para que o Senhor nos dê o suficiente. Quantos precisam do suficiente aí? Levanta a sua mão. Você precisa disso. Ó Deus. Oh. Sandra. Ai. Quantas pessoas aqui estão precisando de um milagre na sua vida? Levanta a mão. Milagre financeiro. Não é um milagre de... Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Entendeu? E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. O primeiro passo você vai dar. Sai do seu lugar e venha. Você precisa de um rompimento. Venha. 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 Isso. Você tem empresa. Se você precisa de um emprego. Se você está afundado em dívidas humanamente impagáveis, você não sabe de onde vai tirar dinheiro. Vem. Eu queria chamar alguns homens aqui. Maurício, Emerson, vem cá. Venha, dá um passinho para frente. Pode vir. Venha. Dá um passo à frente. Vamos vir todo mundo aqui para frente. Paulette. Quem que é Paulette? Valdete. Quem é Valdete? Quem é? Eu pedi para o pastor Emerson me indicar aqui os homens aqui bem-sucedidos e fiéis.
Porque uma pessoa que é bem-sucedida, não é fiel, não é bem-sucedida. É bem-sucedido na terra, no céu, esquece. Leandro Lascola, é isso mesmo? Leandro, tá? É ele ali? Quem é Leandro? Tá aí? Leandro Lascola? Vem cá, Leandro. Quem é o Leandro Lascola? Vem cá, meu filho. Leandro Lascola, eu nem sabia. Eu sabia que ele era amaldiçoado, mas eu não sabia que era tanto. Só sabia que era amaldiçoado. E a Poliana foi contar um testemunho aqui. E sabe o que o apóstolo falou da história? Presta atenção. O apóstolo falou, o pastor que não entregava o dízimo e deu bicho. E a Poliana foi testemunhar aqui e falou que as coisas no armário dava bicho. Dava bicho. O Leandro foi meu vendedor quando eu tinha minha empresa. Ele viajava no carro, acontecia acidente. Saía no carro para ir buscar uma pessoa para levar na igreja, acontecia acidente. Acontecia tudo de ruim. Amaldiçoado. Um dia no culto, lá no Jardim Alice, terminou o culto, a Poliana veio, mas o Leandro, porque ela queria entregar uma moto de oferta, e ele falou: cruz, credo, Ave Maria, Deus te livra de você fazer isso. E ela veio conversar junto com ele, dizendo: pastor, Deus falou que é para entregar a moto, ele não está aceitando. Eu falei: então não entrega, tem que ter harmonia. E o Leandro era essa pessoa. E depois a Poliana foi testemunhar aqui. Deus mudou a história. Sabe ali, ó, olha para trás, tudo de vidro que você vê aí, a empresa do Leandro que colocou, cobrando só o custo, tudo de vidro, banheiro, tudo. Isso era uma fase da vida dele. Agora tudo de vidro que você vê lá na escola, a empresa do Leandro que colocou, sem cobrar nada. O Senhor mudou a história. Olhe para mim aqui, olhe para mim. A gente pode fazer. Eu queria que você pudesse entender uma coisa. Lana e Leandro, vem para cá. Tem demônio que não sai com oração. A gente ora para abençoar as pessoas, mas tem um demônio que não sai com oração. E você vai entender que a gente está dentro do ambiente. Tem demônio que só sai com dinheiro. Quando ele está dizendo assim, que ele vai repreender o devorador, ele está dizendo que quando a gente reverte isso, a única maneira de repreender o diabo, o demônio que rouba a sua vida, que não deixa você desfrutar, plenamente do que Deus tem te dado, sabe? Aquela escassez, aquela coisa difícil, você não consegue se desenvolver, é a vida inteira patinando no mesmo lugar, sem sair do lugar, afundado em dívidas. Isso tem que acabar aqui hoje. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar, irmãos, preste bem atenção. Esse é o tipo de problema que a gente começa a eliminar ele com dinheiro, é plantando. Não tem outra, não tem eu vou te enganar se eu falar que é de outro jeito. Esses dias alguém me pediu para mim fazer um casamento com uma pessoa não crente. Eu não faço. Eu amo a pessoa, aliás, eu amo o noivo e a noiva, mas eu não faço. Sabe por quê? Como é que eu vou abençoar o que Deus já amaldiçoou? Como é que eu vou pôr a mão numa coisa? Não adianta eu querer fazer que vai acontecer uma coisa que não vai acontecer. Eu estou mentindo. E eu queria que você pudesse pensar nisso. O passo de você vir à frente e receber oração, e eu quero orar para que Deus desate, libera a tua mente, para que você seja um semeador, você seja um provedor, como é você, né, do vidro, um provedor.
Sabe quando uma pessoa entendeu que o meu dinheiro Deus me dá para que eu seja um provedor? Sabe o que é isso? Não, eu quero ser um provedor do Haiti. Todas as vezes que eu mando dinheiro para lá, eu acabo de vender as camisetas, pago os boletos e mando para lá. E o pastor de lá fica assim: puxa, oh apóstolo, muitas graças, Deus te bendiga, Deus te bendiga, Deus te bendiga. E eu tenho prazer em ser um provedor, eu tenho prazer de ajudar alguém, eu tenho prazer, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ser uma resposta. Então, em vez de você entende o que eu estou dizendo? É você, fala assim, você pode ser uma resposta para essa casa, você pode ser uma resposta, o seu recurso é uma resposta. É com essa mentalidade, irmãos. A pergunta é: quantos de vocês aqui, irmãos, quer selar isso hoje? Quer selar isso? Vamos pensar assim, de hoje até o próximo ano, um rompimento. E você que vai fazer isso. Todas as vezes que eu preciso de um rompimento na minha vida, sabe como é que eu faço? Eu não vou pedir dinheiro no banco, eu vou para o altar e deposito no altar. Eu dou o que eu tenho, seja carro, seja bens. Senhor, eu preciso plantar. Eu vendi meu apartamento recentemente, e uma boa parte da venda do apartamento eu plantei. Com o dinheiro que sobrou, eu não consigo comprar outro. Humanamente falando, na matemática não fecha. Mas eu vou comprar outro. Porque como eu comprei esse, irmãos, foi um milagre de Deus. E foi tudo no altar. Eu comprei o apartamento no altar. Quando me entregaram a chave, eu estava com ele todo pago. Planejei todos os móveis do apartamento. Por conta de quê? Uma semente. Uma semente. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Abra sua mão assim e ore. Eu quero que esses irmãos aqui possa, a irmã orando pelas irmãs, vocês orando. Nós queremos liberar uma graça nessa noite aqui, irmãos. Que Deus libere sobre a sua vida. Que Deus libere o entendimento, libere a prosperidade na sua vida. Eu oro por isso. Mas você precisa crer. Faça isso, abra a sua boca. Esses irmãos vão descer. Eles são dizimistas, são ofertantes, são primiciadores, e eles têm visto o favor de Deus. E eles vão tocar em você. Pastora Ivy, faça isso. E eles vão tocar em você. Nós não estamos vendendo bênção. Nós não fazemos isso. Nós não estamos negociando. Aqui não é um balcão de negócio. Aqui é um ambiente de fé. Um lugar de fé. É o lugar de você crê. Então viva. Você crê. Então faça o que a Bíblia diz. Faça o que a Bíblia diz. Olhe para mim aqui, irmão. Olhe para mim, eu preciso falar uma coisa aqui. Algum tempo atrás, eu tenho muita experiência nessa área de plantar e receber. Eu me lembro a minha filha, na época, eu sempre fui uma pessoa muito controlada. Você está me ouvindo o que eu estou dizendo? Sou muito controlado. Eu sempre guardei dinheiro. Eu nunca terminei o mês sem dinheiro. Porque eu sempre programei minha vida. Programar investimento, férias. A gente tem que programar essas coisas. E eu me lembro que chegou num período do mês, na hora da oferta, eu fui, e o Espírito Santo falou que eu tinha que entregar tudo que eu tinha naquele dia. Tudo que eu tinha.
E eu comecei a fazer o cheque, de trás para frente, comecei pela assinatura, e fui negociando o valor. Não, tudo não, Senhor. Você terminar o mês, tal. Não, você entrega tudo. Eu fiz, entreguei. Terça-feira, a minha menina chegou da escola, olhou para a Neiva, né? Falou assim: mamãe, eu queria tomar um leitinho. Falou: leite não tem, mamãe vai fazer chá. Aí falou assim: eu queria comer um pãozinho com manteiga. Não tem pão, filha, tem um pão duro, a mamãe vai fazer uma torradinha. E realmente tinha acabado tudo em casa. Mas no domingo, eu tinha plantado tudo. Naquele dia, enquanto a Neiva está em casa com a Rebeca, com a Késia, conversando sobre isso, a Késia, na hora de orar, falou assim: pai, manda dinheiro para o papai, manda provisão para o papai. Aí um irmão me ligou. O irmão veio e me chamou: o senhor pode passar aqui no meu escritório? Eu falei: posso. Ele era dono de posto, político, era o prefeito da cidade de Neves, e ele me chamou lá no escritório dele, eu fui lá, participei da reunião que ele estava terminando, e quando terminou ele falou assim: nós vamos comer? Eu falei: vamos. E eu pensando assim, quem convida paga, então eu vou comer, ele vai pagar. Entramos no carro depois, e quando chegou no carro ele abriu uma pasta, ele muito bem de vida, dono de postos, tal, e começou a contar dinheiro. Emerson, eu conto tchá tchá tchum 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 tchá tchá. Aí ele falou: pastor, abre a mão. Aí eu abri a mão, assim, rápido. Quando ele colocou, tudo novinho, eu fechei, pus no bolso da camisa. Obrigado, querido, doido para contar. Resultado: quando acabou o jantar, eu entrei no meu carro e fui contar. Tinha 10 vezes mais do que eu tinha dado no domingo. Sabe o que é isso, irmãos? É uma lei chamada lei da semeadura. Eu semeei carro e ganhei carro. Todos os carros que eu plantei, eu ganhei outros. E eu entendi isso. Você quer a necessidade suprida? Nós vamos orar agora. Mas você precisa plantar, entender, e esse plantio precisa começar a partir de hoje, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Pai, nós oramos nessa noite aqui por um rompimento financeiro. Isso não é um peso, mas é um desafio, Pai. O Senhor desafia a nossa fé, o Senhor desafia a nossa casa. Eu oro pelos meus irmãos, por cada homem. Eu sei como que é precioso um homem chegar no final do mês, ter suas contas pagas, não estar preocupado, não estar aprisionado no medo de não ter recurso para pagar, Pai. O Senhor é a provisão da nossa vida. O Senhor é o Deus, o Senhor é o Jeová Jiré. Como disse a Abraão, no monte do Senhor a provisão, Pai. Então a provisão está na presença de Deus. A provisão de Abraão foi entregue no monte. Então eu oro no nome de Jesus, para que nessa noite, o Senhor traga um rompimento. Traz um rompimento nessa casa aqui. Traz um rompimento na vida dos meus irmãos. Que uma semente hoje, que precisa cair na terra, essa semente possa germinar, crescer e frutificar, Pai, em nome de Jesus. Rompe hoje, traz um rompimento, Pai. Quebra o espírito da escassez, quebra o espírito da miséria, Pai. Quebra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz os seus filhos prosperar, Pai.
E para mim aqui, eu quero te fazer um desafio hoje. Para cada um dia, de agora em diante, nos próximos 12 meses, de você plantar R$1, fazer isso hoje. Não é uma coisa impossível. 365 dias, R$365. Isso, irmãos, não é uma questão de dinheiro, é questão de significado isso, de rompimento isso. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu quero te desafiar a você fazer isso hoje. Para o seu próximo ano. 365 dias a partir de hoje. E você fazer uma semente hoje. Eu já vi gente falar assim, R$1.000, 2.000, não, 365, é uma coisa alcançável, que você consegue fazer. Eu não sei se tem máquina de cartão aqui na igreja, mas você pode fazer isso. Você pode fazer isso no Pix, mas você precisa de um rompimento na sua vida. Não tem como você plantar, colher o que você não planta. Então isso é uma semente com um significado, irmãos. Você tem próximos 365 dias. Sabe qual que é na nota de 100? O símbolo da nota de 100 é um peixe. E por incrível que pareça, é um peixe. Pelo seu desenvolvimento, pelo desenvolvimento da casa,